Pode ser. Eu, inicialmente, queria tomar as palavras da senadora, porque foi com uma alegria enorme que eu vi o nome do Fábio Mesquita e do Antônio Neri, bons baianos que são e grandes amigos de muito tempo, né? Ambos têm um papel muito importante no problema de dependência de drogas e tratamento humanitário também das pessoas que sofrem essa doença de segunda classificação da ONU. Então, é uma alegria muito grande eu poder comentar. Eu queria comentar rapidamente dois aspectos que a senhora falou também, que eu acho que merecem consideração, né? A senhora disse o problema de ter que trabalhar à noite. Muitas vezes as pessoas que estão em vulnerabilidade à noite têm dificuldade de obter socorro ou auxílio, a quem que elas podem procurar? É uma briga antiga nossa que estamos procurando fazer com que as farmácias passe a fazer parte do grupo de saúde que lida com esses problemas. As farmácias têm plantões com muita frequência, é um número muito grande de farmácias no Brasil, e se nós conseguirmos fazer com que o farmacêutico participe nesses programas educacionais de prevenção a respeito do abuso de drogas, nós estaremos fazendo uma contribuição enorme. E eu acho, por exemplo, que o que se faz hoje em dia é acusar o farmacêutico como um contribuidor para o uso de medicamentos por baixo do pano. Eu acho que o papel deles é muito maior do que esse, que nem existe, na minha opinião, né? A segunda coisa é a respeito da legalização e da pobreza. Eu trabalhei muito com crianças em São Paulo, de rua e também crianças de favelas. E uma coisa curiosa é o seguinte, que o tráfico para essas crianças tem uma função social que nós não podemos ignorar. E eu conheci um menino, por exemplo, que quando chegava no fim de semana, ele ia visitar a sua casa, ele era recebido pela mãe e pelos irmãos mais novos, porque ele era o provedor da casa. E era imenso o respeito que a família tinha para esse menino, porque ele é que trazia o meio de sobrevivência da família. E até uma carreira para esse menino, né? Porque ele começa como o empinador de papagaio, né? Quer dizer, o que avisa quando sobe, por exemplo, um tráfico ou a polícia, ele avisa, depois ele passa a ser o endolador, ele pode começar a preparar as trouxinhas de maconha ou de crack, embrulhando, até chegar finalmente à posição de soldado, quando ele cuida em São Paulo de uma bocada, né? E são milhares, centenas de milhares, e eu tenho sempre essa pergunta a respeito da legalização, né? Eu, como médico, eu tenho dificuldade em aceitar a legalização e também em rejeitá-la. Mas, como cidadão, eu tenho uma pergunta que me deixa profundamente preocupado. O que farão centenas de milhares de jovens que encontraram no tráfico sua maneira de sobrevivência? É acabar com o tráfico e simplesmente deixar esses meninos todos soltos na rua? O que eles irão fazer? Vamos dar uma carteira de trabalho para todo mundo, se é possível isso, se eles vão aceitar? Então, essa é a pergunta básica fundamental que devemos discutir quando formos falar a respeito do tráfico. Nós temos que levar em consideração que está sendo uma fonte de trabalho para centenas de milhares de pessoas e o Estado até hoje nem sequer pensou no que fazer com essas pessoas. Agora, quanto às perguntas, eu vou ser rápido também, mas eu tenho aqui uma pergunta que é da Luana Cristine, de São Paulo. Ela diz o seguinte: o problema da internação é que não há diálogo entre quem interna e quem é internado. Talvez aquela mulher que eu mostrei com o cachorro queira ser tratada, mas não vai abandonar o seu companheiro, pois é humana. Com certeza, fim de internamento compulsório e mais diálogo com o viciado da família. Acho que ela disse exatamente o que é importante. Quer dizer, não é para colocar e separar da sociedade uma pessoa com esse problema, né? Tem várias outras perguntas que se referem à mesma coisa, vou ler todas elas e dar uma resposta, opinião muito rápida, né? Fernando Casagrande, de Santa Catarina, comenta uma coisa: proibição do ópio, 2 pontos, criminalizar imigrantes chineses na década de 1880. Proibição da cocaína, 2 pontos, criminalizar negros na década de 1920. Tudo isso é claro nos Estados Unidos, o país com o maior fracasso na política de combate às drogas. Contudo, a ficha está caindo para eles e para nós. E eu acho que começou a cair muito recentemente, essa reunião aqui, o envolvimento pesado do Congresso Brasileiro, né? Eu estive aqui já várias vezes, já vi os senadores, já vi os deputados federais falando. É um sinal que realmente a ficha caiu. Eu espero que tenha continuidade. Essa reunião aqui é um exemplo disso, né, para ver.
E eu gostaria de repetir aqui a frase que eu acho que nós não falamos suficientemente. Quem não conhece a história, repete os seus erros. Nós estamos fazendo exatamente o mesmo erro agora na tentativa de criar uma lei de internação compulsória. Não aprendemos leis de quase um século passado aqui no Brasil que não funcionaram. Laura Freitas, quem ganha com a proibição, deixar um remédio para na mão do tráfico da polícia, é outra que cabe dentro dessa informação comum. Leandro Pereira Rodrigues, a Laura Freitas é de Minas Gerais. Leandro Pereira Rodrigues, ele não informou. É tão difícil entender que a criminalização do usuário só prejudica ainda mais o sistema penitenciário, pois as cadeias estão cheias dele, falo em minúsculo, pobres e negros. Essa é uma outra verdade também, que eu acho que está voltando, vindo à tona agora, para a gente discutir. E quando eu falo isso, eu falo porque eu vejo que com uma frequência enorme se estuda a droga que o homem usa. O grande problema é estudar o homem que usa a droga. Porque o problema está nele, não na droga, que é uma coisa inanimada, né, para ver. Então, não prestar atenção nisso, quem é que é o vítima da perseguição oficial, não é do tratamento, do atendimento, da perseguição oficial, são os pobres e negros mesmo no Brasil, né? Marco Antônio Mendes, de São Paulo. Precisamos parar com essa hipocrisia em dizer que maconha é droga e penalizar a população por isso. Ele fala umas palavrinhas não muito gentis a respeito de todos nós, mas eu pulo essa aqui. E depois os usuários precisam ser acolhidos e ser conscientizados pelo Estado, que é verdade, né, para ver. Mas é importante também dizer o seguinte, pela definição da Organização Mundial de Saúde, o uso de drogas é uma doença. E droga não tem nenhum sentido pejorativo em medicina ou mesmo em farmácia. Droga significa simplesmente uma substância impura, quando um extrato de uma planta é uma droga, a própria planta em si é uma droga também. A proibição da planta cannabis foi um equívoco da história, que precisa ser revisto o quanto antes. A Laura Freitas fez essa pergunta. Bom, eu não sei se você sabe, mas quem foi responsável, em parte, em 1924, por transformar a maconha numa droga criminosa foi um brasileiro, que participou da Liga das Nações, numa reunião famosa que houve em 1924 em Genebra, na Liga das Nações, onde ele disse que no Brasil, ele e um egípcio, disseram que ele disse que no Brasil a maconha era mais perigosa que o ópio, que não tem sentido nenhum o que esse brasileiro falou, e os 40 e tantos países lá presentes aceitaram isso como uma verdade. E, portanto, nós tínhamos até a obrigação de tentar, aliás, senadora, foi feita uma reunião aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, em 1995, e foi pedido oficialmente por essa reunião que o Brasil procurasse consertar este erro histórico. O Brasil tem o responsável perante a OMS e depois perante a ONU a colocar a maconha como uma droga perigosa. E que, portanto, o governo brasileiro solicitar que a maconha fosse retirada dessa pecha, né? Foi aprovado por mais de 100 pessoas presentes. Desde 95 não houve resposta ainda. É isso que eu tenho que responder. Muito obrigada por sua grande contribuição a esse debate para o Senado Federal. Foi uma honra tê-lo entre nós e, quem sabe, o senhor não pode voltar numa outra audiência pública para aprofundarmos mais essa discussão. Com a palavra agora, o doutor Jaime César, da Anvisa. Obrigado, senadora. Só queria comentar inicialmente como é sensacional o nível de alcance que tem um debate como esse, pelo número de perguntas que toda a mesa recebeu aqui. Eu tenho muitas perguntas que foram feitas, procurei identificar um denominador comum entre elas aqui para tentar passar nesse tempo de comentário, fazer alguns comentários que elucidem, esclareçam pontos levantados aqui para o maior número de pessoas possível. A primeira questão é uso recreativo, uso medicinal. A Anvisa não trata de uso recreativo da maconha. A Anvisa é uma instituição que analisa e aprova ou não produtos destinados ao uso terapêutico. Portanto, se discute produtos, medicamentos fabricados a partir de canabinoides, seja THC, seja canabidiol, mas não do uso recreativo. Logicamente que a Anvisa, como uma instituição ligada à saúde pública, assim como outras instituições
instituições do país, pode e vê com muito bons olhos que seja trazida para dentro da discussão a respeito de uso recreativo. Mas não é uma competência legal da Anvisa. É uma discussão paralela à questão do uso medicinal. Planta in natura e medicamentos. A Anvisa não tem competência legal para regular cultivo da maconha, seja ele para uso medicinal ou não. A Anvisa não tem competência para regular o uso fumado da maconha. Não é a atribuição da Anvisa. A Anvisa trata de produtos produzidos a partir da maconha ou produzidos a partir de qualquer outra substância que tenha finalidade terapêutica. Então, as questões que dizem respeito a como é que fica a minha situação que eu quero cultivar em casa, como é que fica a minha situação que eu uso ou existe a possibilidade de usar com benefícios para mim a maconha in natura, fumada, etc. Isso não é uma atribuição da Anvisa. Logicamente que daí surgem questões entre aonde, afinal, que vai ficar concentrada os produtos que podem ser destinados a esses pacientes que podem utilizar. Né? Eles vão ter possibilidade de produzir por eles mesmos, ou de ter acesso por uma fonte mais doméstica, mais tradicional, ou eles vão ter que depender da produção industrial. De acordo com a legislação que nós temos hoje, para a produção de medicamentos, a Anvisa trata isso como uma atividade industrial, uma atividade empresarial, porque existe uma série de outras legislações associadas a essa questão. O próprio registro do medicamento com estudos clínicos, boas práticas de fabricação, etc. Então, não tem alcance a decisão da Anvisa, qualquer que ela seja, na produção artesanal, na produção em casa, no fumar a maconha, etc. Tratamento técnico e preconceito. De fato, o preconceito é o maior inimigo que a gente tem, pelo menos nessa vertente que a Anvisa trata a respeito da possibilidade de uso medicinal. Não tenha dúvida. Se a gente aplicar, muitas vezes, a mesma lógica preconceituosa que existe em relação ao aproveitamento de canabinoides ou de outros produtos derivados da maconha para uso medicinal, nós teríamos que questionar hoje em dia, por exemplo, o uso da morfina. Né? Produzida a partir da papoula, que também da onde se extrai o ópio, que é uma droga ilícita, vedada, etc. Não é disso que nós estamos falando. Né? Se aquela planta ou qualquer outra substância pode ser utilizada com ganhos terapêuticos, a discussão ela tem que ser feita como ela vem sendo feita na Anvisa em termos técnicos científicos e não com preconceitos em relação à droga, de forma alguma. E, por fim, é importante dizer que também não pode ser tratada a questão do uso medicinal como porta de entrada ou como abertura para legalização geral. Né? Essa perspectiva ela é uma perspectiva ruim, porque ela contamina com uma ação necessária, importante, porque tem pessoas que podem ser beneficiadas com esse tipo de produto, ela contamina com uma outra discussão que envolve muitos outros aspectos do uso de drogas e que a segregação, a divisão dessas duas questões de forma bem estanque é a melhor forma que a gente pode ter para que a gente chegue a resultados bons em ambas, seja aqui no Senado, seja em outras instituições que tratam da matéria. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Clarice. Bem, os questionamentos, então, são de praticamente duas ordens. O primeiro, que é bastante comum, que nós recebemos uma avalanche de pedidos, que é criar uma disciplina para tratar da prevenção do uso de drogas. Então, assim, quando tem um assunto em pauta, a gente recebe sempre essa proposição, vamos criar uma disciplina, né? A gente tem um levantamento que até o ano passado nós temos mais de 100 sugestões de criação de disciplinas. Então, não se trata de criar uma nova disciplina de prevenção, nem de temas transversais. O que se trata é da gente poder trabalhar no conhecimento escolar, seja comum ou seja diversificado, conhecimentos imprescindíveis para que a gente possa fazer esse processo de prevenção. E o segundo ponto das perguntas é justamente como fazer com aqueles alunos que abandonaram a escola em idade escolar para vender droga, para sobreviver. E as perguntas
perguntas são bem claras nesse sentido. Como é que a gente traz de volta ou como é que se lida com a prevenção que não é 100% efetiva? Bem, a gente gostaria muito de ter uma resposta única, dizer se faz assim, né? Mas a gente não tem. Uma das saídas que a gente tem visto é justamente ações intersetoriais, a gente poder agir com vários setores que estão atuantes lá no território da escola, para que a gente possa pensar maneiras e que as pessoas pertencentes àquele lugar enxerguem aquele lugar como um lugar seu, um lugar em que possam desenvolver e talvez na própria escola pensar em processos de reinserção em ensinos médios, se for o caso, ensinos médios, que temos mais do que uma modalidade, integrado com educação e trabalho. Talvez nesse meio se possa a reinserção do aluno que saiu enxergar uma perspectiva de trabalho aí dentro. Mas são possibilidades que se vai trabalhando e que certamente não são 100% efetivas sempre as ações que a gente pensa. E agradeço a senadora pelo convite e nos colocamos à disposição para a continuidade do diálogo. Muitíssimo obrigada por sua participação. Doutor Alexandre. Então, eu vou começar por uma pergunta que o Robson Ramos dos Santos Brandão, da Bahia, me faz, se o correto não seria informar ao invés de prevenir. Robson, eu acho que informando a gente previne. Agora, a gente precisa tratar dessa informação, né? Fazer um tratamento dessa informação adequado que tenha convergências com uma perspectiva de trazer para a sociedade e para o usuário uma perspectiva de um conceito citado pelo professor Carlini, que para nós é muito caro, que é o conceito de redução de danos. Conceito de redução de danos esse, visto como uma ética do cuidado que produza, a partir desse conceito, sujeitos de direitos mais conscientes, né, dos seus atos, né, com mais corresponsabilização desses sujeitos em torno da questão de drogas e que essa ética do cuidado de redução de danos tem uma oferta de possibilidades enorme no que diz respeito à informação e à comunicação sobre drogas, sobre prevenção às drogas. Pela fala da senadora Lídice, né, a gente fica contente de saber que tem toda já um lastro de bagagem nesse processo de ter convivido com pessoas tão referenciais para nós, como o Fábio Mesquita, lá que hoje é o atual coordenador nacional do programa de AIDS do Ministério da Saúde, e também o professor Nery, da Bahia, que foi o baluarte da introdução do consultório de rua e que, a partir dessa experiência, a gente pôde, enquanto Ministério da Saúde, implantar os consultórios na rua. Hoje são mais de 134 consultórios na rua em funcionamento no país, justamente por conta dessa experiência da Bahia. E eu queria citar, falando de conceito de redução de danos e de consultório na rua, para não falar do CAPS AD3, que eu também vou citar aqui, eu gostaria só de descrever e falar um pouco sobre a experiência que está acontecendo em São Paulo, que é o Programa de Braços Abertos, que é uma experiência extremamente revolucionária no campo de atenção a álcool e outras drogas, extremamente bem sucedida no que diz respeito a uma qualificação do cuidado mais ampliada dos usuários lá na região da Sé, na região da cena de uso lá da Sé, em que foi feito um amplo processo de atuação intersetorial naquele território da Sé, congregando aí estratégias de atenção à saúde desses indivíduos
com todo um processo de oferta de moradia social, ofertando hotéis sociais no mesmo lugar onde as pessoas estão, sem higienizá-las, sem tirá-las do local onde elas estão, coisa que normalmente é muito normal que aconteça, né, nas políticas municipais, de querer tirar as pessoas dos nichos de concentração onde elas ficam nas cenas de uso. E, a partir desse movimento de ofertar os hotéis sociais no mesmo lugar onde elas estão, de alguma forma, a partir daquelas relações afetivas e sociais que ali estão, você ofertar também um processo de geração de trabalho e renda para essas pessoas, que é o que está acontecendo em São Paulo, é digno da gente louvar aqui e da gente produzir, a partir de leis e políticas como essa, replicações e visibilizar mais esse tipo de política para que outros municípios possam aderir a estratégias como essa, que são estratégias que tiram o foco das drogas e colocam o foco aonde ele deve estar, que é na redução das vulnerabilidades sociais que esses indivíduos apresentam e que o Estado, de uma forma geral, precisa dar conta, né? Precisa assumir o seu papel de qualificar a atenção a esses indivíduos, não só no que diz respeito à saúde, mas fundamentalmente no que diz respeito à proteção social desses indivíduos. E o programa de Braços Abertos vem cumprindo esse papel de forma relevante. Eu acho que é isso, a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção. Cada contribuição, nós teremos oportunidade de trazê-lo certamente em outros momentos para continuarmos essa discussão em 2015. Eu quero só dizer que agradeço também a participação da doutora Luciana Boatê, não sei se é assim a pronúncia do seu nome, professora de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acompanhou a nossa discussão e que fez uma pergunta que eu proponho que os senhores respondam através do e-mail dela, que ela nos dá aqui, que foi ao professor Carline e ao doutor Jaime, que respondeu em parte, qual é a posição sobre o dispositivo, o disposto no artigo 2º, parágrafo único da Lei de Drogas, que é a questão do cultivo pessoal da cannabis para fins medicinais. Doutor Jaime já respondeu do ponto de vista da Anvisa, mas ele pode detalhar depois neste e-mail, que também vai repassar ao professor Carline para que possa fazer o mesmo. Muito obrigada. Declaro, portanto, encerrada essa presente audiência pública, agradecendo a atenção de todos, internautas e participantes aqui nesta sessão. Muito obrigada.